Bora lá, galerinha, o Exposed Perturbador do Didi, do canal do Waquinho, gente. Eu escolhi o vídeo do Waquinho pra reagir sobre esse caso, é um caso que vocês estavam pedindo pra eu gravar um vídeo sobre. Uma parada bem bizarra que tá acontecendo aí, até onde eu sei, esse Didi é um rapper, né, gente, aí que tá envolvendo com muitas tretas aí, coisas criminosas, eu não sei exatamente muito bem, mas tava todo mundo falando sobre isso, literalmente todo mundo, e eu precisava me atualizar aqui, entender exatamente o que se trata desse caso aí, né. Vamos ver, tô bastante curioso. Nunca escutei a música desse cara, sendo sincero, não que eu me lembre, pelo menos, né? Tô curioso com esse caso aí, porque tá muita gente falando, tá cheio de vídeos de teorias e tudo mais, né? E eu quero saber do que tá rolando. E meu mano Joaquim acabou de postar um vídeo, então eu falei, pô, o casamento perfeito aí, é o que eu precisava, era a gasolina que eu precisava pra gravar esse vídeo, né, mano? Enfim, se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Para assinar, deixar inscrito, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me dando demais, tá bom? Vambora, então, sem muitas longas pra esse vídeo aí, que eu tô bem curioso pra tentar entender esse caso. Bora! Se você tem acompanhado a indústria de música, de pessoas influentes e coisas bizarras que tem... Eu fiquei sabendo disso, né? Que o Jay-Z, a Beyoncé, esses caras estão envolvidos aí e tudo mais, mas é basicamente isso. Eu ouvi ventilando esses nomes, assim, ó, tá ligado? acontecido nos últimos anos, provavelmente você deve se lembrar de um nome: Jeffrey Epstein. Epstein, Uou! sendo um bilionário, Caraca! investidor de sucesso e bem relacionado na esfera política e econômica americana, começou sua carreira como professor de matemática e física na escola Dalton School em Nova York. Por recomendação do pai de um estudante, em 1976, ele ingressou num banco de investimentos na Bear Stearns, onde ele acabou se tornando sócio da empresa, e foi lá que ele construiu sua rede de contato entre as pessoas mais ricas dos Estados Unidos. E bem, acontece que depois de algum tempo, seu nome passou a estar envolvido em casos extremamente... Eu já vi o documentário dele que tem na Netflix, se não me engano, acho que é na Netflix, de Epstein, Poder e Perversão, se não me engano o nome. Muito bom, inclusive, se quem quiser assistir. Mas eu poderia trazer um vídeo no canal sobre o Epstein, né? Não sei se vocês se interessariam, faz muito tempo que eu vi sobre. Claro, não é novidade pra ninguém, né? Enfim, mas eu acho que seria interessante esse comentário de gravar vídeo sobre, se vocês quiserem, eu trago. bizarros, envolvendo tráfico humano, e o pior que na maioria das vezes era envolvendo menores. Acontece que essa bomba estourou e ele chegou a passar por um processo de julgamento referente a esses crimes. Depois disso, ele foi preso e, enquanto as investigações rolavam, em 2019 ele foi encontrado sem vida na cela onde ele estava preso. Inclusive, rolam várias teorias relacionadas à sua morte. Cara, eu vou falar pra vocês, assim, eu não sou cético, não gosto de teorias das conspirações, quem viu lá, quer dizer, até gosto de ver sobre, acho engraçado, é divertido, mas eu não gosto de seguir muitas, porque essa teoria da conspiração, pela palavra por si só, já é estranho. Eu gosto de teorias, agora da conspiração já é meio bizarro, né? Só que essa daí do Jeffrey Epstein, não vou mentir pra vocês, não, cara. Sabe, tenho aquela pulga atrás da orelha, assim, tipo, cara, não duvido que esse cara tenha forjado tudo e esteja bem aí em algum lugar no mundo aí, fazendo as maldades dele até hoje, sabia? Com o dinheiro, com o poder, a influência que esse cara tinha, né? Eu não duvido, cara, realmente não duvido. Alguns acreditam que ele mesmo tirou sua própria vida porque tinham marcas no seu pescoço, o que poderia indicar a asfixia. Já algumas pessoas acreditam que no caso dele, alguém invadiu a cela e conseguiu de alguma forma fazer com que tudo aquilo acontecesse. Eu acho que ele faleceu, ele mesmo fez algo contra ele mesmo, né? Pra não ter que pagar pelos crimes. Mas que nem eu falei, eu tenho essa teoria da conspiração aí, essa pulguinha atrás da orelha aí que existe, cara. Né? Mas o fato é que a morte dele Mas também nunca vi muita coisa a fundo. Não sei se tem foto do corpo, se tem coisas assim, né? É muito detalhada, então esta está aberta a várias sugestões. Acontece que depois da sua morte, várias investigações foram feitas em uma ilha, já que o cara era tão rico que ele tinha a sua própria ilha. E essa ilha era conhecida como a Ilha de Epstein. E bom, o Didi foi nessa ilha, será? Esse lugar era como se fosse uma ilha dos famosos, onde só pessoas influentes iam até lá. Michael Jackson, Donald Trump, Príncipe Andrew, e sim, cara, eu poderia citar inúmeros nomes aqui no vídeo, porque era é assustador, né, cara? As pessoas vão dizer que essas pessoas que foram lá não sabiam das coisas que rolavam lá, mas é estranho, não vou negar, assim, é estranho, cara, é estranho, eu não boto minha mão no fogo, assim, por ninguém que apareceu aí no vídeo aí desses daí. Não boto minha mão no fogo de jeito nenhum, cara. Literalmente caras famosos mesmo. E acontece que nessa ilha era onde rolava todo tipo de coisa obscura lá dentro. E as pessoas que eram traficadas por ele ficavam por lá servindo como um suposto entretenimento para os famosos que iam até lá. E como você deve imaginar, inúmeras coisas das mais bizarras aconteciam lá. E a principal situação incluía o abuso
de menores nesse local. E claro que não dá pra generalizar essa situação, já que apesar de ter uma lista vazada com vários nomes de famosos, nem todos foram comprovados estarem envolvidos. Eles estavam na ilha, mas fazendo algo não tem nada comprovado, né? Mas é estranho, assim, que eu falei, não boto minha mão no fogo. Nessas bizarrices. Mas o Príncipe Andrew não é uma desses nomes, já que seu nome foi envolvido em situações envolvendo abusos, Você é enfim, louco, hein, isso comprovou que de fato acontecia algo lá, mesmo que debaixo dos panos. Pergunta, né, cara, os caras com tanto dinheiro, né, cara, com tanto porquê, né, cara, se interessar por esse tipo de coisa, pra quê, né, cara? Sei lá, né, cara, o cara não entra na cabeça, né, porque o cara, sabe, querer ter um negócio desse, né? E assim, eu acho que vocês já sabem muito bem de tudo que acontecia lá. Que hoje em dia temos documentários revelando depoimentos de pessoas que trabalharam lá, então eu acho que eu não preciso dar detalhes aprofundados, até porque o vídeo não é sobre ele. Mas então você deve estar se perguntando, né, o porquê que eu tô falando também sobre eu tô me perguntando isso. Acontece que nos últimos dias, um cara extremamente famoso relacionado à indústria musical foi preso. E esse cara, digamos que se assemelha muito com o caso do Epstein. Porque esse mesmo cara foi preso por vários indícios de abuso, tráfico humano, e o cara que eu tô falando é o Diddy. Justin Bieber? Caraca, o diabo de Hollywood, vou colocar isso no título. Ok. Quem é Diddy? Antes de começar, de fato, acho importante a gente comentar sobre ele. Sim John Combs, ou também conhecido como Diddy na indústria musical, nasceu em Nova York no dia 4 de novembro de 1969. Ele já teve outros nomes artísticos como Puff Daddy e P. Diddy, mas o fato é que esse cara eu tinha ouvido falar Puff Daddy também, Puff Diddy eu ouvi falar. Eu tinha dúvida se era a mesma pessoa ou não, são todos a mesma pessoa, ok. Responsável pela descoberta e desenvolvimento de vários artistas como... Que eu vi, por exemplo, apareceu pra mim ali, eu não sei o que, Puff Daddy, eu achava que era outro cara, mas são a mesma pessoa. The Notorious B.I.G., Mary Blige e Usher, nomes que provavelmente você já conhece ou ouviu falar sobre. Diddy ganhou 3 prêmios de Grammy de 13 indicações, 2 MTV Video Music Awards, um MTV VMA Global Icon Award em 2023 e um prêmio do Guinness como o produtor de rap mais bem sucedido em 1997. Nascido no Harlem... Bem específico, né? Mas, ok, uma carreira de sucesso, dá pra dizer. Não é aquele cara super estourado e tudo mais, mas um cara que ganhou seus prêmiozinhos e tal. Ok, um cara famoso aí, né? Mas eu falar pra vocês, eu não me lembro, assim, provavelmente ele deve ter alguma participação, feature em alguma música que eu já ouvi, mas... Eu mesmo colocar uma música desse Diddy, eu nunca coloquei, não. Pelo menos eu acho que não, cara. Vernon, só se tocou aí, quando você coloca no Spotify lá uma playlist zona, daí tocou aí. Mas aí eu já não sei, né, cara? Mark Diddy trabalhou como diretor de talentos na Uptown Records antes de fundar sua própria gravadora, a Bad Boy Records, em 1993. Famosa. Ele iniciou a carreira de gravação após o sucesso comercial do primeiro cara que ele tinha iniciado os trabalhos, o rapper The Notorious B.I.G. Essa mesma música foi lançada após o assassinato não resolvido do Notorious B.I.G. E o álbum de estreia do Diddy, o No Way Out, lançado em 1997, foi aclamado pela crítica e atingiu o topo da Billboard, recebeu certificação de platina pela Recording Industry Association of America. Seus 2 singles anteriores, Can't Nobody Hold Me Down, capa feia, hein, pelo amor de Deus. Missing You, meu Deus, é mais horrível ainda. Então, resumidamente, capa sem, eu odeio essas capas que é literalmente só a foto do cara, assim... Tá ligado? Pô, tenha mais criatividade, né, cara? Faz um desenho, faz uma parada maneira, né? No ramo da música, esse cara só decolava, era pedrada atrás de pedrada. Pode até ser a foto, mas faz uma foto então maneira, com, sabe? Sei lá, mano. Fora da música, ele trabalhou... O cara faz um álbum e coloca a foto dele encostada num bagulho, assim, tá ligado? Pelo menos teve sua participação em vários meios, incluindo uma série da MTV, e ele também lançou a marca de roupas... Um dia, se vocês quiserem, eu faço uma tier list de capas de álbum, vocês mandam pra mim e eu coloco. Sim, John, em 1998. Adoro ganhou jogar. O prêmio de design de moda masculina do ano do Conselho de Designs de Moda da América em 2004. Diddy também atuou como embaixador da marca da vodka Ciroc de 2007 a 2023 e fundou a rede de televisão Revolt em 2013. O patrimônio líquido de Diddy foi avaliado em cerca de $1 bilhão em 2022, e isso fez esse cara ser um dos artistas de música mais ricos. Ou seja, ele tinha contato com várias gravadoras e uma rede de amizades com personalidades grandes ou com certa influência. Muitos nomes que você provavelmente deve conhecer, e pessoas que seriam importantes depois que a bomba estourou.
Ok, vambora. As polêmicas. Tá, temos o background do cara. Agora vamos entender o que tá rolando. Um cara ali que fez seus álbuns de sucesso ali nos anos 90, início dos anos 2000, produzia algumas músicas e tal, tinha sua própria gravadora e ganhou muito dinheiro. Basicamente, né? Uma das polêmicas mais conhecidas envolvendo o Diddy aconteceu em 1999, quando ele e então sua namorada, a cantora Jennifer Lopez, estavam em uma boate em Nova York. E um tiroteio aconteceu no local. 3 pessoas ficaram feridas. Ele foi preso após a polícia encontrar uma arma em seu carro. Ele negou as acusações em 2001 e foi absolvido das acusações de porte ilegal de arma e suborno de testemunhas. Apesar das absolvições, o caso impactou negativamente a sua imagem pública. Outro momento marcante na carreira de Diddy foi sua conexão com a rivalidade Wu-Tang entre Clan? as cenas de rap da East Coast tá. e West Coast dos Estados Unidos. Essa disputa envolvia o rapper Tupac, que acusou o Diddy e The Notorious B.I.G. de estarem envolvidos. Pra quem não manja aí, principalmente nos anos 90, hoje em dia eu acho que ainda rola essa. Mas principalmente nos anos 90, né, que rolava isso, né? Uma grande rivalidade aí e tudo mais entre a costa oeste e a costa leste dos Estados Unidos, né? Basicamente, entre Nova York e a Califórnia, basicamente, né? Os rappers da Califórnia contra os rappers de Los Angeles, São Francisco, que no caso era personificado principalmente no Notorious Big, que era o grande rapper de Nova York, e o da costa leste, né? E o grande rapper da costa oeste, que era o Tupac, né? E os dois vão acabar sendo, né? Vão sofrer aí, vão ser assassinados aí nos anos 90 aí, né, mano? 2 dos maiores rappers da história. Em um assalto que ele sofreu em 1994. Embora Diddy tenha negado qualquer envolvimento, a rivalidade gerou alguns questionamentos, porque tempos depois Tupac foi assassinado em 1996. Até hoje, algumas pessoas ainda especulam sobre sua suposta participação do Diddy nesse evento, mas ninguém até hoje apresentou provas concretas. Diddy também enfrentou acusações de agressão física em várias ocasiões. Em 2015, a polícia prendeu... né, cara? É complicado. Eu não lembro exatamente qual foi a resolução do caso do Tupac. Acho que até prenderam um cara que cometeu o crime. Mas é difícil saber quem foi o mandante, né? Provavelmente foi alguém, né, da costa leste que queria que isso acontecesse. Mas eu, assim... não tem como você, sem provas, prender ninguém, né? O Diddy após ele se envolver em um conflito na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde seu filho era atleta. As autoridades acusaram ele de agredir um treinador de futebol americano com um halter, mas arquivaram o caso posteriormente e, além disso, outras denúncias de violências e comportamentos agressivos surgiram ao longo dos anos. E o pior de todas a gente já vai comentar, tá? No ambiente empresarial, o Diddy também esteve no centro de diversas controvérsias, incluindo processos trabalhistas movidos por ex-funcionários de suas gravadoras, a Bad Boy Records, e vários artistas e colaboradores acusaram ele de práticas trabalhistas inadequadas, como a falta de pagamento e contratos exploratórios. Ok, vamos ver, a pior polêmica de todas. Tá, algumas polêmicas e tudo mais, mas aparentemente ele conseguiu se safar de tudo aquilo ali, né? Vamos ver exatamente o que aconteceu. Bom, eu confesso pra vocês que o poder é algo que me assusta, é algo que me dá medo, porque isso revela os desejos obscuros mais profundos das pessoas. Se você quer saber como é um homem de verdade, dê poder a ele, né? E pessoas como esse cara literalmente mostram como isso funciona de uma forma prática. E bom, vi no frases.com. Acontece que de algumas acusações contra Diddy começaram a ganhar destaque em novembro de 2023, quando a sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, entrou com um processo alegando ter sido traficada, abusada, fisicamente e estuprada por ele ao longo de 10 anos. O processo foi absolvido rapidamente. São acusações fortes, né? Meu Deus. No dia seguinte, sem que Diddy admitisse qualquer culpa. No entanto, essa foi apenas a primeira de uma série de novas acusações. Diddy foi acusado de organizar festas de sexo chamadas de freak-offs, nas quais as mulheres muitas vezes eram intoxicadas com drogas, eram forçadas a realizar atos sexuais que eram gravados e usados como forma de chantagem. Além disso, uma gravação de 2016 que veio à tona recentemente mostra o rapper agredindo a sua então namorada Cassie em um hotel em Los Angeles. Uou! Toalha? Uou!
Caraca, desmaiou. Caraca, pô, mas só isso daqui já é suficiente, pô, já é mais do que suficiente pro cara tá preso até hoje, né, cara? Pô, que loucura, né, cara? Outra acusação veio do Derek Lee Cardello, Tá, que afirmou ter ok. sido drogado e abusado sexualmente por Diddy em 1997. Em setembro desse ano, ele foi indenizado com 100 milhões de dólares em um julgamento de ausência, depois que o Diddy não compareceu à audiência do caso. O advogado do Diddy, Merck. Isso é o mais bizarro, né, cara? É o que nem eu falei, eu já falei assim, já sabe, eu trago tantos casos criminais aqui no canal, que quando você tem dinheiro ali não se aplica de verdade a você muitas vezes. Principalmente se o bagulho tem fiança, né? O cara, pô, o cara vai lá, paga fiança e vai embora. Ou às vezes paga uma indenização e não sei o quê. Pra mim a justiça não é igual nesse caso, cara. Sei lá, cara, se for pra fazer. Se você quer fazer justiça assim por dinheiro, pelo menos parece que seja uma porcentagem, né, cara? O cara, sei lá, o cara vai preso, tem que pagar fiança, a fiança tem que ser, sei lá, 40% do todo teu patrimônio, sabe? Aí dá pra dizer que, independente do dinheiro que o cara tem, o cara paga igual. O cara, por exemplo, você chega lá, o cara, sei lá, o cara comete um delito leve ali, o cara, sei lá, não sei, mano, um delito leve. O cara dirigiu em alta velocidade, ok. É um, é um delito, né? Mas é um delito, ok. Botou as pessoas em risco, mas tem que pagar uma multa ali, né? Pô, o cara paga uma multa, sei lá, de R$ 1.000. Não sei quanto que é uma multa pra isso. O cara paga R$ 1.000. Pô, pra mim, R$ 1.000 é uma grana, cara. Pô, se eu tiver que pagar milão, tá louco, cara. Imagina, tô ferrado. Realmente me ferrei. Merecia. Eu tô falando que foi merecido. Me ferrei, pô. Putz, fiz agora, tô ferrado. Tem que pagar R$ 1.000. Agora, pô, se o Didi faz isso daí, bate o carro, atropela 3 pessoas, chega lá, o cara cobra dele R$ 100.000, o cara ele pega, tira a nota, saca, paga e vai embora, tá ligado? Tipo, não tem justiça nenhuma, tá ligado? O cara tem 1 bilhão, isso daí pra ele é 1 centavo, tá ligado? Agnifio defendeu que o seu cliente é inocente e descreveu as acusações como falsas e motivadas por dinheiro. Se o cara tem 1 bilhão, o cara então tem que pagar 700 milhões, então, de multa, tá ligado? Tem que ser uma porcentagem do bagulho, Além cara. das acusações de abuso sexual e físico, o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos realizou buscas nas propriedades de Diddy em Los Angeles. Durante essas operações, as autoridades encontraram mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante. E, Óleo de acordo com os bebê? promotores, além de substâncias controladas como drogas ilícitas e rifles com números de séries adulterados. Acontece que no dia 17 desse mês, então, parece que finalmente a justiça foi feita e Diddy, com seus 54 anos, foi preso em Nova York após uma longa investigação que resultou em acusações graves, como tráfico sexual, associação criminosa e promoção à prostituição. A acusação afirmava que Diddy abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação. Tá, mas eu quero saber quanto tempo esse cara vai ficar na cadeia, né? Esse é o ponto. Será que ele vai ficar? Será? Essa é a pergunta. Gente, chega até a metade do vídeo aqui, pô, deixa um like aí, não custa nada aí. Este tá sendo um vídeo bem interessante de a gente ver. Deixa um like aí pra ajudar meu trabalho aqui, gente, pô, de coração. E se inscreve aí se tá curtindo o vídeo, não custa nada e vai me deixar muito feliz. Encobrir suas ações. Por décadas, ele teria forçado mulheres a participarem de longas relações sexuais com garotos de programa, frequentemente sob efeito de drogas. Os abusos teriam sido filmados, e segundo os promotores, Damian Williams, quando Diddy ele não conseguia o que ele queria, ele recorria à violência. E sim, vocês não ouviram errado. O cara literalmente fez isso por décadas. E dá pra ver isso nitidamente, né, por meio das acusações. Parecia que tudo que ele fazia, ele era absolvido. E isso me fez. Esse é o ponto. Não vou dizer, não é claro que o que eu vou falar aqui, ó, esperem eu falar tudo antes de entenderem o que eu tô falando. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, se um cara pobre comete um crime, tipo assim, ele vai preso mais rápido se ele for, tipo, por exemplo, se os caras, assim, eu não sei como explicar isso, mas, por exemplo, se um cara pobre comete um crime, ele tem que ir preso também, não tô falando que ele não tem que ir preso, tô falando que ele tem que ir preso, mas, aí que tá, por exemplo, tem um cara rico e um cara pobre que são presos ao mesmo tempo, esses dois caras chegam na cadeia, o cara pobre vai ser julgado, vai ser preso, vai ficar lá. O cara rico chega na cadeia, contrata um advogado, pede não sei o que, pede não sei o que, pede prisão não sei o que, pede pra ficar em casa, pede pra... Por quê? Porque o cara tem dinheiro pra ter um advogado, tem dinheiro pra fazer não sei o que, tem dinheiro pra... Entendeu? Isso que eu quero dizer. Tipo assim, o cara que tem rico, ele tem acesso a recursos que o cara pobre não tem. Então a justiça não é feita igual dessa forma. Porque na minha opinião, cara, falar pra vocês... se um cara pobre e um cara vai rico
e um cara rico são presos, o cara rico ele consegue contratar um advogado que tem mais capacidade, claro, muito mais capacidade do que o cara pobre, então a justiça não é feita igual, porque se a justiça depende de que um advogado vá lá e fale pela pessoa, ou que faça sabe, vocês entenderam, faça esse meio entre o juiz, o juiz e a pessoa que cometeu. Se o cara que tem dinheiro vai lá e contrata um advogado melhor para fazer esse meio, ele tem mais chances da justiça não se aplicar a ele. Você tá conseguindo entender o que eu quero dizer, cara? Se você tem dinheiro, a justiça não é igual. Isso que eu quero dizer. A justiça não é igual e não é cega. Ela tem o olho muito aberto, inclusive. Principalmente pro teu bolso. Fez pensar, cara, que o poder ajuda muito. Tanto em casos como o Tupac, quando acusações eram abertas. Porque um cara desse, ele pode facilmente mandar matar alguém ou encobrir crimes e pagar um valor muito alto e sair impune por conta disso. E parece que isso acontecia por muitos anos. E claro que depois que ele foi preso, várias teorias na internet surgiram, ou as pessoas apenas começaram a ligar alguns pontos, que começaram a fazer um certo sentido. Essas teorias envolviam famosos e pessoas conhecidas que se relacionaram com Diddy por anos. Ou pelo menos tiveram algum envolvimento com ele por fazerem parte ali do ramo da música. Então a gente vai comentar sobre algumas pessoas e teorias que começaram a aparecer na internet por conta disso. Ok, vambora. Usher. Vambora, vamos ver essas teorias. Tá, mas basicamente o que é a acusação, porque ele tá preso é por causa disso. Agora a gente vai ver teorias, ok. Bom, o Usher e o Diddy. A primeira pessoa que podemos falar é o Usher, porque a amizade de Usher com o Diddy era bem longa, dando início em 1990, quando o Usher tinha apenas 13 anos. Nessa idade ele foi levado para morar com Diddy em Nova York, com o objetivo de aprender sobre o mundo da música. E segundo o próprio Usher, essa experiência foi marcante e transformadora para ele. Em algumas entrevistas antigas, ele dizia ter sido exposto a um estilo de vida selvagem, durante o tempo que ele passou com o Diddy. E depois que a bomba estourou e as acusações recentemente vazaram, contra o Diddy, essas memórias do Usher foram trazidas de volta à tona, levantando questionamentos sobre o que ele teria testemunhado naquela época. Em 2024, após a prisão... Testemunhado, Achei que a galera ia falar que ele teria passado por algo, por ele falar que ele teve esses visões selvagens e tudo mais. De fato, testemunhado, que ele parece que nutriu a amizade mesmo depois de velho, de Diddy, o Usher surpreendeu as pessoas ao apagar... Depois de fazer o vídeo, ele disse que tinha sido hackeado. Todo o conteúdo da sua conta no Twitter. Essa atitude dele foi questionada, com muitas pessoas conectando ao escândalo do Diddy. E ainda que Usher não tenha feito nenhuma declaração oficial, ligando a ação diretamente ao caso, esse comportamento alimentou uma certa curiosidade do público, levando a uma série de teorias sobre a motivação por trás da decisão dele. E vamos ser bem direto aqui, Eu não descarto a possibilidade do Usher ter visto coisas absurdas na infância. Assim, não duvido, e na verdade, não vou falar que é provável, mas existe a possibilidade grande, Só que é aquilo, tem que se provar e tem que se mostrar isso. Nós só teorizarmos aqui não vai dizer nada. Pô, esse cara era realmente... Eu não sei também qual que é o nível de amizade, mas o cara era amigo do cara, vivia na casa dele e o cara cometia esse tipo de crime. Dado o histórico maníaco desse cara. Justin Bieber? Bom, antes da gente comentar diretamente sobre esse caso, uma coisa importante que a gente deve contextualizar é que Diddy já foi casado com uma mulher que se chamava Kim Porter. Mas de forma curiosa, essa mulher acabou sendo um certo alvo de questionamento por algumas pessoas, e eu digo isso porque ela tinha um livro chamado Memórias, que ela tinha escrito, e esse livro seria o grande exposed do Diddy, relatando todas as atrocidades e coisas bizarras que ele já fez, envolvendo menores, Então, dado esse contexto, eu acho que talvez vocês já tenham se ligado onde entra o Justin Bieber. Nessa história, pelo menos pelo que eu encontrei na internet, a Kim era a pessoa que filmava esses acontecimentos, nomeados como X-Tapes, onde eram vídeos comprometedores envolvendo menores. E possivelmente uma dessas pessoas era o Justin, principalmente por conta de um vídeo que tem circulado aí na internet nesses últimos dias, por conta dos acontecidos, onde o Diddy aparece de forma inusitada no estúdio, onde o Justin estava gravando uma de suas músicas. E o Diddy começa a questionar para o Justin o porquê que ele tinha desaparecido ou por que ele estava evitando ele. What's up, man? You good? I'm good. How are you, young brother? Everything's good? Selling out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you haven't.
I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 555. Assim, gente, teoria, né, cara? Eu acho que é. Eu entendo que a galera vai pegar qualquer tipo de entrevista que o Diddy tiver hoje em dia e vai achar que também vai ver, tipo assim, vai falar, nossa, tá tão na cara que ele fez. Mas sei lá, também acho que é muito teoria da conspiração isso daqui já. Hein? Há um outro vídeo também Se provar o contrário, eu vou comer minha língua aqui, mas eu acho que isso daqui já é muita teoria da conspiração. onde o Diddy tá mostrando várias coisas para o Justin, como carros luxuosos ou sua casa, meio que mostrando o quão poderoso ele era e tal. Inclusive, nesse vídeo ele cita para o Justin que quando ele tivesse 16 anos, ele também poderia usar aquele carro, mostrando aparentemente como era ser podre de rico. Mas acontece que nesse vídeo acaba... Pô, mas cara, assim, com todo respeito, eu tenho certeza que o Justin Bieber, se não tiver o mesmo dinheiro que ele tem mais, né? Mesmo nessa época, então, tipo assim, eu entendo a galera teorizar, mas eu acho que isso daqui já acontecendo algo meio perturbador. Em uma parte desse vídeo, alguém que estava filmando pergunta para o Justin, né, o que eles iriam fazer depois daquela gravação. E meio que o Diddy se intromete no meio da pergunta e fala algo como: esse será um grande segredo nosso. Yeah, so as soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come to LA. Yeah, this will be yours. So every time you come to LA, it's a little dusty, but we just. Tá, até aí nada demais. Você tá mostrando o carro, gente. Isso aqui, mostrar o poder e tudo mais. Isso aqui eu acho que já é overthinking da parada. Check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. I have been given custody of him. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. Going crazy. Crazy. Mas é claro que Gente, pelo amor de Deus, aqui já é. Aí, olha, aí acho que a galera viajou já também. Acho que isso aqui nada a ver, hein, cara. isso pode ser apenas Nada a teoria, ver. coincidência, mas as coisas ficam ainda mais esquisitas quando um cara chamado Clive Davis entra para essa história. O Clive Davis, digamos que foi uma das pessoas que introduziram o Diddy nessa era meio que Illuminatis ou poderosos de Hollywood, ou que engloba a indústria do entretenimento em geral. E com isso, Clive Davis seria uma das pessoas beneficiadas com toda essa situação do Diddy. Eu digo isso sexualmente, porque em um filme recente que ele lançou sobre a Whitney Houston, ele acabou se assumindo gay. E o caso é que ele marcava presença em todas as festas que o Diddy fazia. É bom lembrar também que se não bastasse toda essa história, Estranho, existe né? também um Isso é meio estranho, né? Um tiozão ali do nada no meio das vídeo festas. do Justin Bieber, onde ele aparece totalmente entorpecido. E meio que ele não sabe o que está acontecendo ali naquele meio. Também foi revelado que as pessoas que participavam das festas do Diddy eram drogadas para fazerem coisas que elas não lembravam ou pelo menos não queriam se lembrar. E isso foi um dos motivos para ele ter sido preso também, como a gente pode ver pelo histórico, né, de acusações. Não sei lá, né, cara, apesar de ser uma teoria, eu literalmente fiquei impressionado com algumas coisas que se encaixavam perfeitamente. Eu digo isso porque também tem alguns vídeos circulando no TikTok mostrando algumas músicas e coisas que o Justin falou ao longo de sua carreira, que poderiam sim estar ligadas ao Diddy. Agora a gente vai para a terceira parte das O teorias clipe da de Yummy conspiração era um aviso. envolvendo o P. Diddy. E aí a gente chega nele no Justin Bieber. E no clipe de Yummy. Enfim, é o seguinte. Um dos nomes mais envolvidos no ciclo social do P. Diddy é o Usher. E o Justin foi apadrinhado pelo Usher, acho que boa parte da sua carreira, né? Enfim, o clipe de Yummy mostrar o Justin Bieber em um restaurante e as pessoas comendo e uma banda de tristes tocando, é uma coisa assim, muito louca. A teoria é que esse clipe seria uma denúncia sobre pedo dentro da indústria de Hollywood. Tudo ganhou muito mais força por meio das gravações de Yummy. Justin teve uma crise de ansiedade.
Mas enfim, essas são todas... Interessante esse verso, hein? Essa foi, de tudo que apareceu aqui envolvendo o Justin, pra mim, esse verso foi o mais interessante, cara. Foi o que realmente me deixa mais em aberto. Não vou dizer que aconteceu algo com ele, mas não duvido que ele tenha visto coisas lá também. Não tô dizendo que ele é criminoso, tô dizendo que porque ele pode ter visto e não contou porque sabe que o cara é perigoso. Sei lá, mano. As informações disponíveis sobre esse caso. Até agora, no caso, né? Isso me fez questionar o quanto de coisas podres que não devem existir nesse meio artístico e musical. Você é louco, de coisas que várias pessoas... Meu Deus, essas festas aí dessas pessoas milionárias, Deus me livre, quer saber o que acontece aí, é inacreditável, cara. Principalmente por serem poderosas e achar que podem fazer tudo por conta disso. O caso de Epstein, que eu falei no início do vídeo... Esse mundo nosso aqui, gente, se for saber o que rola aí por debaixo dos panos, olha... Na verdade, é melhor nem saber, cara. Às vezes a ignorância é uma bênção porque deve ter cada coisa horrível, assim. Claro que eu queria que todos fossem presos e tudo mais, mas a gente não sabe que não vai ser, cara. Tem caras aí que tem tanto dinheiro aí, cara, que mesmo se forem presos, conseguem dar um jeito de fugir. Eu não duvido que esse DJ aí daqui um ano tá solto aí, cara, ou nem isso. No caso do Diddy, são situações explanadas, mas quantas coisas devem acontecer nesse meio? Que eu já falei, ele vai dar a famosa advogada aí, né, cara, vai contratar um advogado lá, o cara vai pedir habeas corpus, aqueles 1 milhão de coisa arada lá, que pra mim é só pra quem tem dinheiro conseguir fugir da justiça. A gente nem sabe. A cultura do silêncio e do encobrimento de abusos sexuais na indústria da música tem sido discutida de forma crescente nos últimos anos. E casos como o do Diddy trazem à tona a necessidade de responsabilização e justiça para as vítimas. Mas até que ponto tem que chegar essas atrocidades para que algo seja feito a respeito? Sinceramente, é algo que me dá muito medo. Mas enfim... Comenta aí embaixo se você sabia sobre esse cara. Comenta também se você sabe algo a mais que possa acrescentar nesse vídeo. Por conta da bomba ter sido estourada há pouco tempo, talvez ainda teremos novas atualizações. Com certeza, acho novas que sim. pessoas a se pronunciar. Vai que talvez o Usher se pronuncie também, já que ele foi amigo. Mas se ele é amigo do cara, não vai falar nada. De longa data do Diddy, a gente não sabe. Acho que não vai falar nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like aí caso você tenha gostado. Que Jesus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Fantástico vídeo, mais um vídeo dele irado aí, gente, ficou muito bem feito. Um caso bem perturbador mesmo aí, que a gente espera que a justiça seja feita aí, mas como eu falei pra vocês, cara, eu acho que os caras têm dinheiro aí, eu falei, não duvido nada aqui, cara, me cobrem aí, cara, se eu tiver certo aí, voltem nesse vídeo aqui, lembre-se disso que eu falei, não duvido nada desse cara, daqui 6 meses, 1 ano, tá aí solto aí, andando aí, porque esse cara tem dinheiro, o cara faz essas paradas aí, consegue esses meios legais aí pra conseguir sair. Infelizmente o mundo é assim. Gente, espero que deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.